Deus viu o mal, Deus viu o arrependimento. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Aquele povo foi fundo na sua violência, mas eles foram fundo no seu arrependimento. Quando nós erramos diante de Deus, não adianta ficar se martirizando como o pior das pessoas. Porque todos nós somos capazes de fazer coisas terríveis. Do maior ao menor, do que está aqui no púlpito, do que está embaixo, do que tem um ministério de proeminência, do que tem um ministério que ninguém vê. Todos nós somos capazes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, quando ficou ocioso, não foi para a guerra, olhou uma mulher, a desejou, adulterou, mandou matar o seu marido. E Deus, quando ele se arrependeu diante de Deus, assim como ele pecou, ele rasgou o seu coração. Sabe o que aconteceu? O filho do adultério, o filho que ele tinha tido com Batseba, que ela engravidou quando ele cometeu o adultério, morreu. Só que a palavra de Deus diz que Davi foi consolá-la e dormiu com ela. Logo depois da morte do filho, ele foi e dormiu com ela e ela engravidou. E nasceu Salomão, chamado pelo Senhor Gedidias, o amado do Senhor. E Deus disse: Salomão será o seu sucessor. Gente, que história de graça. Não há pecado que cometamos como indivíduo, como nação, que se nós não nos arrependermos, o Senhor não conserta os nossos caminhos e nos dá novas oportunidades. É por isso que nós estamos falando de recomeço, de reconstrução, porque há nada que não seja destruído, que não pode ser levantado. O Senhor é aquele que faz cair, faz destruir, mas é aquele que Ele levanta. Amém? Os ninivitas, um povo que adorava muitos deuses, o Deus verdadeiro se revelou a eles para ganhá-los. Salmos 51:17 fala como como devemos agradar a Deus. E diz assim: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Quando queremos alcançar a Deus, temos que nos arrepender, nos derramarmos diante dEle, clamarmos: Senhor, tenha misericórdia, perdão porque eu errei. Errei uma vez, duas, três, não importa quantas vezes. Um dia Jesus foi questionado: quantas vezes nós temos que perdoar? 7 vezes? Os discípulos estavam se achando, né? O máximo, vou perdoar 7 vezes o meu irmão. Jesus disse: não, 70 vezes 7. Ou seja, infinitas vezes. Se Deus exige isso de nós, não é esse o seu comportamento? Não é isso que Deus faz conosco? Deus, Ele nos perdoa 70 vezes 7 no mesmo dia. E esse livro, ele nos apresenta especialmente um Deus que não era um Deus julgador, mas um Deus misericordioso. Deus foi misericordioso com Jonas. Chamou Jonas, falou: Jonas vai pregar em Nínive. Jonas falou: não vou pregar em Nínive. Posso morrer, mas não vou. É ou não é? Deus, em vez de matar Jonas e levantar outro profeta, podia ter feito isso. Devia ter muitos profetas em Israel. Ele tratou com Jonas, pôs Jonas 3 dias no ventre do peixe. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Aí quando ele se arrependeu, foi cuspido na margem e foi pregar em Nínive. Quando ele pregou em Nínive um dia, imagina, qualquer pregador quer que que a sua pregação surta efeito, né? Se eu for pregar aqui e você receber a palavra, isso para mim é uma grande alegria. Jonas pregou, toda a nação se converteu, do rei, do maior até o menor, e ele ficou extremamente irado. Ele não é que ele ficou cabrunhado, não, arrependido. Ele ficou extremamente irado contra Deus. E Deus falou com ele pacientemente. Quando ele foi em cima do monte, esperando ver o que Deus ia fazer, porque ele tinha esperança que Deus destruísse Nínive. Deus não destruiu Nínive.
Aí o que aconteceu? Ele estava lá naquele sol, no calor, Deus fez nascer uma árvore que cobriu ele, o aliviou daquele calor. Só que Deus fez nascer em um dia, em uma noite, Deus fez morrer. No dia seguinte, a palavra de Deus diz que Jonas ficou extremamente aborrecido. Não é que ele ficou tristezinho, eu estava aqui aliviado do meu calor e agora não tem. Não, ele ficou extremamente. Ele pediu a morte, ele falou, Deus, eu quero morrer. Segunda vez que ele pediu a morte, e Deus não deu a morte para ele. Deus pacientemente falou com Jonas, Jonas, você está aí extremamente triste, porque você viu uma planta nascer num dia e no outro dia morrer, você que nem fez ela nascer. Está aí chorando por causa dela. Eu não vou ficar compadecido da cidade de Nínive. Um povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, não tem nenhum discernimento espiritual. Oprimidos por demônios e demônios. Eu não vou ter misericórdia deles que se arrependeram. 120 mil pessoas, ainda mais os animais, os rebanhos. Deus tem amor pelos rebanhos, Deus tem amor por toda a vida. Deus pacientemente tratou com Jonas. Deus pacientemente tratou com os ninivitas. E esse livro nos traz uma grande verdade. Servimos a um Deus de misericórdia. Amém? Se você fizer qualquer coisa contrário à vontade de Deus, porque pecado é transgressão à lei. É deixar de fazer o que Deus espera que você faça. Isso é pecado. Mas Deus que tudo vê e tudo sabe e não deixa passar a limpo, nada fica desapercebido a Deus. Deus, Ele julga, Ele trata para que possamos nos arrepender. E à medida que erramos, temos que retomar o caminho. Arrependimento, na palavra em hebraico de arrependimento, conversão é voltar ao caminho. Em grego é transformar a mente, mas em hebraico não. Se você se converte, se você se arrepende, é voltar ao caminho. Que caminho? Caminho proposto por Deus através da sua palavra. Amém? É tempo de voltar ao caminho. É tempo de entender que Deus tem o melhor para nós. Mesmo que a sua lei exija sacrifício. É melhor ter sacrifícios de um coração compungido, arrependido, do que nós chorarmos depois por não nos submetermos a Deus e a sua misericórdia.